Marcos Vinícius Apóstolo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a toda a nossa audiência. Privilégio, prazer poder participar novamente aqui do nosso programa semanal. Prazer é todo nosso para a gente aprender, ficar atento às mudanças também, né? E as propostas. Hoje a gente vai falar de uma proposta que, inclusive, eleva o teto de faturamento do MEI e do Simples Nacional e pode avançar ainda em julho, né? Que proposta é essa e o que muda, Marcos? Pois é, Carol. Hoje, como você bem mesmo falou, a gente está falando do MEI e do Simples Nacional, né? São dois regimes tributários, são dois regimes simplificados, são dois regimes ali que, frente aos demais que a gente tem uma carga tributária, ou deveriam ter uma carga tributária diferenciada, mas eles são regimes que eles estão com os limites defasados, né? Por que a gente está falando isso daí? Porque são limites aí que já estão há praticamente quase 10 anos já, né? Sem reajuste. Então estão caminhando para 10 anos, né? E isso é muito ruim. É muito ruim porque lá atrás, vamos falar primeiro do MEI, né? Que o limite atual hoje é R$ 81.000 no ano. Com certeza R$ 81.000 anual não é a mesma coisa do que alguns anos atrás. E é a mesma coisa do Simples Nacional, né? Que já está um limite já de 4,8 milhões há alguns anos. E a inflação comeu todo esse limite, né? Uhum. Então, assim, é, é uma coisa que urgentemente precisa ser discutida, não é uma novidade, já faz alguns anos já que tem essa discussão, né? E infelizmente, pelo formato que a gente tem hoje, é uma coisa que ele sempre precisa ser discutido novamente porque ele não está indexado a algum índice de inflação, né? O que leva ali, sempre que tem que ter ali uma correção, que haja uma nova discussão do projeto. E qualquer discussão legislativa no Brasil é uma coisa que é demorada, é uma coisa que depende de um consenso, é uma coisa que muitas das vezes o governo ele atua para que não haja, ele não está interessado nessa correção, né? Porque não só o governo atual, mas acho que o governo atual é o exemplo clássico. A gente está falando de um governo que teve praticamente 30 aumento ou criação de novos impostos desde janeiro de 2023, né? E deixar esses limites defasados sem ter esse reajuste é uma forma cruel, uma forma silenciosa de aumentar impostos. E até uma forma, até de certa forma, que não é impopular, né? Porque se você não está aumentando esse limite, o que você faz na prática conforme a inflação vai vindo, né? Você está cada vez mais colocando empresas ali que talvez não tenham tido um crescimento real, empresas que não tenham elevado seu faturamento ali de fato, né? Mas por conta da inflação aumentaram seus faturamentos. E aí a gente tem dois efeitos. O primeiro efeito é que talvez as empresas tenham que sair desses regimes tributários, né? Porque deixam de fazer jus ali ao teto que a legislação atual permite, ou em alguns casos até podem continuar nos limites, né? Falando principalmente do Simples Nacional, mas acontece que o Simples ele é separado por faixa de faturamento, né? Suas alíquotas, quem fatura mais, quem fatura menos paga menos. Aqui a gente está falando em relação a alíquotas percentuais, né? Uhum. E aí acontece então que empresas que deveriam estar numa alíquota menor acabam estando ali numa alíquota maior por conta desses limites que estão congelados. Então o que a gente tem hoje não é um projeto novo, uma discussão que vem havendo há alguns anos e talvez a gente deve ter algum tipo de avanço agora, né? Mas ainda está no começo. Sim. É um projeto ainda, o relator, que é o deputado Jorge Goitten, né, do Republicano Santa Catarina, ele pretende apresentar o seu parecer na primeira quinzena de julho, né? Possivelmente vai ser um parecer favorável, né? A gente não sabe ali o quão favorável que seja, e aí isso daí tem que passar por toda a tramitação legislativa e por último chegar ali a sanção ao veto presidencial. Então tem um longo caminho pela frente, mas talvez seja ali o início ali de alguma correção de uma injustiça que a gente já tem há alguns anos. E a gente espera muito ali que haja algum tipo de indexação, né, no projeto. Ou seja, para que não tenha que sempre que ter essa nova discussão, essa busca constante por um consenso ali legislativo, né? Então talvez aí ter algum tipo de correção automática indexada aos índices de inflação seja ali o mais coerente, o mais justo ali para os empresários, para os contribuintes. Uhum, certo. Bom, então agora os empresários devem aguardar, né, para ver se essa proposta passa. Pois é, a gente continua, obviamente, cobrando, esperando isso, né? Cobre aquele empresário que está ouvindo a gente, aquele empreendedor que está ouvindo a gente, cobre o seu deputado, né? Faça algum tipo de pressão, porque é uma coisa que Simples Nacional, MEI, a gente entende que não é uma renúncia fiscal, é uma coisa que é importante ali para diminuir a informalidade e para trazer ali algum tipo de competitividade para os negócios menores.
Certo, diminuir a informalidade, né? Você cita isso, Marcos, porque o número de empresas informais é muito grande aqui no Brasil, né? Sim. E quando a gente fala de informalidade, Carol, a gente não está falando só aquele empresário, aquele microempresário que talvez não tenha, por exemplo, o seu CNPJ inscrito, né? A gente não está falando só desse pessoal. A gente está falando daquele que realmente que não tem o seu faturamento ali condizente ali com de fato ali o que ele tem, né? Seja ali por conta de talvez a possibilidade de inviabilizar seu negócio, de sair do seu regime tributário ali, que talvez é o que faz mais sentido. Entendi. Então, realmente é uma coisa que a gente aguarda e que a gente tem que acompanhar e fiscalizar e exigir também nos próximos meses. Com certeza. Bom, a gente vai acompanhando e trazendo novidades aqui também para os nossos ouvintes do Empresas e Soluções. Muito obrigada, Marcos, por trazer esse assunto e até a próxima quinta-feira. Uma excelente quinta-feira a todos que nos ouvem. Obrigado.